Muito bem. Hoje é nosso último encontro, da nossa jornada, das nossas conferências sobre discipulado, encerrando agora a temática que é comum a todos os irmãos, mas que sempre vale a pena a gente rever e consolidar. Nós vamos pensar sobre duas ordenanças que Jesus deixou para a sua igreja. Amém? Pastor Ulisses, Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Deus abençoe o irmão também. Amém, irmãos. Hein? Então vamos dar continuidade, encerrar nossa caminhada, né? Pela manhã, tratando sobre essa questão do discipulado, gerando discípulos, vida na vida. Essa ideia que faz do discipulado uma questão muito relacional. Né? É você e o outro compartilhando com ele aquilo que você aprendeu, aquilo que ficou no teu coração como verdade, no sentido de dar ao outro um caminho. Né? Eu estava ontem, me deu uma crise de rim esses dias, e ontem eu fui para o hospital, estava lá no pronto-socorro. E aí, sentado lá, esperando a injeção, né? Conversando, aí uma moça sentou do lado e começou a falar sobre doença e tal, e eu falei assim, e ela começou dizendo, olha, sobre alguns tipos de cirurgias espirituais, sobre essa questão da nova era, que traz essas medicações aí, óleo e algumas coisas assim. E eu falei para ela assim, e aí, adiantou? Porque a senhora está aqui, né? Junto comigo aqui. Acho que... Aí ela falou assim, não, mas é que... Eu falei, olha, Deus nos deu o corpo para nós cuidarmos dele, e esse cuidado eu tenho que trazer para o meu coração, que não é o outro que eu faço, sou eu. E cirurgias, todo esse aspecto espiritual, é verdade que pode ocorrer milagres, mas milagres vêm apenas e tão somente pela mão de Deus. Deus é o único que faz o extraordinário, né? E aí ela tentou assim, eu falei, olha, está tudo certo, né? Questão de religião, porque ela entrou no papo da religião. E eu falei assim, não, olha, eu penso que, às vezes, a gente se ilude muito com muitas coisas. Né? E a gente precisa, às vezes, ter, primeiro, consciência de quem eu sou, de que existe um Deus e da maneira como eu chego, ou esse Deus, eu posso ter uma relação com esse Deus, uma comunhão com Ele. Porque há muitos caminhos, há muitas vozes no mundo, diz a palavra de Deus. Né? E a gente tem que entender e perceber qual é a voz de Deus para a minha vida e para a sua vida. E é aqui que a gente aprende, como disse o pastor nessa manhã. É Deus falando conosco por onde? Por meio da sua palavra. É ela que vai nos permitir entender qual é a direção de Deus para a minha vida. A palavra de Deus está fechada, estabelecida para a minha vida, para o meu tempo, para o seu tempo, no sentido de que a gente, aprendendo e apreendendo a gente possa compartilhar com os outros de maneira correta, aquilo que é verdade, sem ilusão. Não dói. Eu li estava falando para ela, eu li um livro uma vez que diz assim, ainda bem que dói. Ainda bem que dói, porque estou vivo, dá sinal de vida. Né? Porque nessa questão do doer, eu vou atrás da cura. E a cura a gente só sabe que Deus pode fazer. E aí ela ficou, é verdade, sim. Então, mas aí me chamaram para ir tomar a bendita injeção. E ficou a conversa pelo meio. Mas a gente percebe o quanto as pessoas estão perdidas. E gostariam de entender e compreender um caminho correto para poder chegar naquilo que o coração delas anseia. Porque, irmãos, eu penso que o mundo aí fora quer Deus também, assim como eu e você. Agora eu tenho que deixar claro para ela quem é o nosso Deus e o caminho que esse Deus propõe para nós. E essa manhã a gente tem estudado isso, né? Põe para mim a primeira... A gente começou o nosso estudo falando sobre esse... Jesus deseja que você tenha vida eterna. É a primeira lição e a primeira parte dela, onde a gente começou falando sobre algumas coisas. Está aí o plano redentivo aí, né? O plano divino. E a gente falou sobre, um dos primeiros temas foi a criação. Né? O irmão pode passar ali também. A criação, a palavra determina para nós
que a terra foi criada. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Foi um evento histórico, ok? Não é a historinha da carochinha ou da ciência que fala que, olha, houve um Big Bang e a partir daí tudo que se tornou. Não, Deus criou. A palavra de Deus traz isso para mim e para você. E todas as vezes que as pessoas trouxerem essa dúvida, para nós não existe. Deus criou todas as coisas, inclusive eu e você. Depois trabalhamos sobre a ideia da queda, né? O homem criado à imagem e semelhança de Deus se rebela com Deus, cometendo pecado, ou seja, e houve a queda, né? No sentido de que agora o homem ele é destituído da presença de Deus, e houve, dentro do contexto da queda, o que a gente chama de julgamento e condenação eterna. O homem morre. Há uma separação entre Deus e o homem, ou seja, a natureza humana. E dentro desse quesito espiritual, o homem está morto, ou seja, separado de Deus. Então, a gente vai caminhando por aí, percebe? A ideia de Deus criou todas as coisas, o homem cai por escolha pessoal dele, ainda que seja tentado pelo diabo, mas ele cai por escolha pessoal, e ele assume a responsabilidade e a condenação sobre a sua vida, sobre a sua existência. Na segunda parte da nossa aula, nós falamos sobre a providência de Deus. Percebe lá, Deus controla todas as coisas e tudo está nas mãos de Deus. E Gênesis 3,15 foi foi a primeira palavra, né, de alívio, ou pelo menos a primeira boa notícia de Deus para nós com relação à nossa condenação eterna. Né? Por inimizade entre você e a mulher, entre você e a sua descendência e o seu descendente. Né? Este ferirá a sua cabeça e este ferirá o seu calcanhar. Primeira palavra de esperança, no sentido de que Deus tem proposto no seu plano redentivo aí uma possibilidade de perdão e de restauração da comunhão da humanidade com Deus, por meio de Jesus Cristo. Aí falamos, dentro desse contexto ainda, sobre salvação, que é a salvação. É uma ação de Deus que livra o ser humano da condenação da morte eterna. Jesus Cristo realiza isso em benefício da humanidade. Porque às vezes a gente fala assim, nesse estudo que a gente vai trabalhar com as pessoas falam assim, o que é salvação, né? E de repente a gente tem aquele costume de tentar resumir tudo e falar, não, a salvação é tudo para mim. Né? E aí as pessoas, esse termo salvação, às vezes precisa das pessoas entenderem o que é isso. Né? É um ato de Deus em prol da minha vida, que me livra de uma condenação eterna, ou seja, de uma separação eterna de Deus. Ok? Bom, e aí a gente falou um pouco sobre que você precisava dar uma resposta, falamos sobre eternidade futura, e no final dessa lição, nunca duvide disso, ok? Então, paramos aí. Pode voltar uma antes, querido? Isso. Na terceira lição, na verdade, nós trabalhamos a ideia, Deus deseja que você vá morar com Ele na eternidade, está aí na sua apostila. E dentro disso, nós trabalhamos sobre morte espiritual. E que é morte espiritual, senão essa separação que houve entre o homem e Deus? O homem, para Deus, ele está morto espiritualmente. Não há comunhão, não há relacionamento, e o homem não pode se mover com Deus, porque ele está morto. Ok? E falamos também da morte física. Né? A morte física é esse processo também de separação do corpo e da alma. A alma vai para onde ela está destinada a ir, né? Por suas atitudes e aqui na terra, e o corpo vai para a terra, onde vai ser desintegrado. Pó volta à terra e o espírito para Deus, né? No contexto aí de salvação. E depois falamos também, por último, nessa lição, sobre a ideia da ressurreição. Né? Ressurreição, que é uma promessa de Deus a todos aqueles, a toda a humanidade, tanto os condenados
como aqueles que estão salvos. Todo ser humano terá, que morreu, terá sua condição física ressurreta. Para aqueles que vão para o inferno e para aqueles que vão para o céu. Trabalhamos nessa ideia, nesse contexto. Tudo isso, irmãos, visando que Deus ele quer que você vá com Ele para a eternidade. A proposta da salvação, a proposta da ressurreição, enfim. Na quarta, nós colocamos ali os 2 caminhos após a morte, céu e inferno. E essa condição, irmãos, ela é definida aqui na terra. Se você crê no Senhor Jesus, será salvo. Se você não crê, está condenado. Aí você morre. Aí morre, você já está destinado, a tua situação já está definida. E lá no céu ou no inferno, você vai estar consciente por que você foi para lá, e consciente da sua condição naquele contexto. Ou seja, não é que a gente vai dormir, não, nós não vamos nos lembrar. Há uma consciência e por que nós fomos para determinado lugar, céu ou inferno. Ok? Aí, pode passar o céu, pode passar mais uma, irmão. E aí falamos sobre igreja. Aí temos a igreja. E quando nós falamos de igreja, irmãos, nós falamos sobre o quê? O que é uma igreja? Oi? Isso, mais. Uma congregação de pessoas reunidas, pessoas regeneradas, todas elas ali, espiritualmente falando, que associada umas às outras se reúne voluntariamente. Está todo mundo aqui de maneira voluntária, no sentido de cultuar a Deus e de viver debaixo das leis de Cristo Jesus. Ok? Então, essa é a igreja do Senhor Jesus. E trouxe aqui a foto da nossa igreja reunida, no sentido de dizer que é isso que nós somos. Um grupo de pessoas regeneradas em Cristo Jesus, que vivemos debaixo da lei de Cristo Jesus, associadas umas às outras, debaixo de um pacto de fé, porque nós temos um pacto de fé, ainda que trabalhamos dentro do contexto batista, mas a essência do pacto batista é a palavra de Deus, no sentido de que a gente possa segui-lo sem problema nenhum, exercendo nossos dons e vivendo em comunhão. Então, igreja, CIB, aqui um exemplo de igreja, porque depois que você prega o evangelho, você tem que encaminhar essa pessoa para um destino, para um contexto nessa existência. Para onde ela vai? Vai ficar em casa? Não. A igreja é o próximo, é o lugar daqueles que entregam suas vidas, porque é aqui que a gente vai viver a vida que Deus nos deu. É aqui que nós vamos colocar em prática a comunhão, a nossa fé, os dons que o Senhor nos concedeu nesta nova vida. Ok? Então, falamos das marcas da igreja, falamos sobre a igreja como corpo de Cristo, local de comunhão e celebração. Amém? Falamos, por final, um pouquinho sobre dízimos e ofertas, que é uma prática da igreja, e aí a gente, para ela se manter, ou seja, a nossa vida, toda ela, de uma maneira plena, ela deve ser dedicada e controlada, direcionada por Deus. Também a nossa vida financeira, ok? Por isso a gente trabalhou a ideia, porque nós estamos inseridos numa igreja, e dentro do contexto dessa igreja, toda a minha vida. Eu sempre digo assim, olha, lá fora as pessoas se metem na vida um do outro, no intuito de... e são condenadas às vezes por isso, mas aqui dentro, irmãos, às vezes, assim, o fato de eu te perguntar como que você está, o que houve, por que houve, isso não é não deve ser uma questão de curiosidade, deve ser uma questão até de necessidade minha. Eu tenho que me preocupar com o meu irmão. Como é que está a tua vida? Igreja é isso, Eu me coloco à tua disposição para te servir, para orar pela tua vida, para te orientar, para te conduzir. E eu preciso estar numa relação onde me permitam perguntar, às vezes até questionar, porque
o meu bom procedimento depende para que você também caminhe dentro de um contexto onde você possa atingir o alvo que Deus propôs a você. Então, igreja é isso, né? E para participar dessa igreja, ou seja, para vivenciar a vida dessa igreja, Jesus ele deixa duas ordenanças. Primeiro, o batismo. Aí tem 3 figuras aí, que depois a gente vai pensar sobre ela. Mas a ideia é assim, o que é o batismo? É uma ordenança. Né? O batismo e a ceia do Senhor são 2 ordenanças, e essas ordenanças são símbolo de redenção, na sua apostila aí. São elementos que vão simbolizar isso que eu chamo de salvação, de vida, de redenção de Deus para a minha vida. Essa participação na graça de Deus. O que é isso, né? Então, à medida que a gente vai vivendo como igreja, ele deixa 2 ordenanças bem definidas para nós. A primeira é o batismo, e a gente vai pensar agora sobre o batismo, e depois a questão da ceia do Senhor. Ok? Então, vamos lá? Vamos? Vamos pensar, então. A questão aqui é que Jesus, ele deseja que você seja batizado. Por que a necessidade do batismo? Por que isso? Porque precisamos ser batizados para participar da igreja, para viver a vida da igreja. E talvez a gente vai tentar entender isso um pouco. Bom, quando pensamos em batismo, o próprio termo, ele sugere a ideia de imersão, de estar envolto de estar mergulhado, coberto, pleno. A ideia de batismo é essa, de você estar emergido nas águas, mergulhado nas águas. Aí na sua apostila diz assim, o Novo Testamento, ele foi escrito em grego, e quando Jesus nos ensina sobre o batismo, era exatamente isso que ele queria dizer, ou seja, não é por aspersão, ato de aspergir, borrifar água na cabeça de alguém, mas por imersão. Então, quando a palavra de Deus vai nos ensinar sobre batismo, ela não tem a proposta de, pelo menos, indicar um outro caminho que seja, por exemplo, a aspersão. Procurei essa ideia da aspersão, do batismo por aspersão, nos dicionários, e trouxe uma ideia legal, falou assim, olha, que o que o catolicismo propõe não é o batismo, é o rantismo. É esse ato de derramamento de água, de aspergir água. Então, não é batismo, é rantismo, é outra coisa que tem a ver com esse aspergir de água, esse derramar de água, que não tem a ver com essa ideia de batismo, de estar submerso. O batismo, em primeiro plano, é sinal de obediência, porque é uma ordem dada ao Senhor Jesus. Então, por que nós devemos nos batizar? Porque é uma ordem de Jesus. E a ordem de Jesus a gente não contesta. A Bíblia nos ensina isso. Porque o que vem de Deus a gente cumpre. Isso é para mim e para você. A graça, ela nos iguala. Então, se todos aqueles que estão aqui, por ordem de Jesus, passaram pelo ato do batismo, todos aqueles que adentrarem também vão precisar para fazer parte desta comunidade. Ok? Disse Jesus, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, é essa a ordenança de Jesus para nós. Né? Então, não dá para a gente fugir disso. Né? A grande questão é que pessoas passam a vida inteira dentro das igrejas e falam assim, para que batismo? Né? Para quê? Né? Qual a necessidade do batismo? Vai mudar alguma coisa na minha vida? Não sei se vai mudar, irmão, mas eu sei que é uma ordem. Né? É uma direção de Deus. E se é uma direção de Deus, a gente cumpre. Tem coisas na Bíblia que Deus não explica o porquê Ele determina.
ou porque ele faz, nem precisa. Porque cabe a nós, irmãos, apenas e tão somente obedecer. Obedecer a sua palavra, obedecer o que ele propõe para mim como direção de vida. Então, talvez a gente, às vezes, como pastor, eu tinha problema lá no Mato Grosso com relação a batismo por causa disso. Por que batizar? Bom, porque é uma ordem. Mas para batizar havia uma série de coisas que essas pessoas precisavam fazer e não estavam dispostas a fazer. Se não estão dispostos a fazer, é porque não houve ainda verdadeiramente uma conversão plena. A conversão ainda está a nível mental, ela ainda não desceu para o coração. Porque não estão dispostos a arrancar algumas coisas, a viver de uma maneira correta, para fazer tudo aquilo que a palavra de Deus nos coloca como postura. E o batismo é uma delas. Então, havia uma dificuldade para batizar, porque as pessoas resistiam ao batismo por dificuldade de mudar algumas situações, e até situações de contexto social. Por exemplo, casamento. Ok? Aí. A forma de batismo. A palavra de Deus, ela não só nos diz da necessidade de obedecer essa ordem de Jesus, esse mandamento de Jesus, mas ela também nos coloca como isso deve ser feito. De que maneira deve ser feito. Né? Porque tudo tem, nesse processo do batismo, ele é um símbolo, né? E que vai representar alguma coisa que tem muito a ver com a minha vida espiritual. O batismo, necessariamente, ele é um ato público que nós realizamos diante das pessoas, daquilo que já aconteceu na minha vida, daquilo que já ocorreu aqui dentro, daquilo que dessa graça que já é uma realidade em mim, dessa nova pessoa que nasceu. Então, o batismo ele vai trazer para a gente, vai simbolizar isso, no sentido de dizer para o mundo o que aconteceu comigo. Porque, às vezes, irmãos, o batismo a gente não só mostra para as pessoas, mas há 3 reinos que nos observam. Né? O reino dos homens, a humanidade, o reino dos céus e o reino do inferno. Então, todas essas dimensões, à medida que eu me coloco eu estou testemunhando a minha vida em Cristo Jesus. Ou seja, o que Jesus fez, o que eu sou agora e para o qual eu vou viver. Okay? Então, o batismo tem essa função. E diz aí na sua apostila que ele requer abundância de água. Não é só um aspergir, né? Um derramamento de água sobre sua cabeça, mas você estar envolvido por ela. João 3,23 diz assim: também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Indicando aí a necessidade de um volume de água que permitisse essa pessoa ser encoberto, né, por todo o contexto de água ali. Também, parte B, diz assim: tanto que batiza quanto batizando deve estar dentro da água. E hoje, às vezes, né, existem algumas situações para facilitar. Tem até batistérios, onde o pastor fica de fora e o batizando fica dentro, então, para não se molhar. Mas a ideia bíblica, né, o que a gente vê a nível de Bíblia, palavra de Deus, é de que tanto um quanto o outro deve estar naquele momento, porque aquele momento simboliza muito para a vida da igreja. É um momento extremamente importante para a vida da igreja. O testemunho que a igreja dá. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então, Filipe e o eunuco desceram as águas e Filipe o batizou. Aquele texto que fala de Filipe, quando ele entra numa carruagem por direção do Espírito Santo, lá ensina sobre o texto de Isaías, depois ele chega à conclusão, diz a necessidade do batismo, aí ele encontra muitas águas, e lá desce ele, e o batizando, e ele batiza aquela pessoa. Então, parece que existe uma forma, a Bíblia traz isso para a gente. Né? Às vezes a gente quer
hoje em dia há uma necessidade de se facilitar, mas parece que fica mais autêntico, fica mais interessante essa ideia da presença. Requer sepultamento na água, ou seja, versículo B, 3,16 diz assim que Jesus foi batizado, ele saiu da água. Percebam, irmãos? Então, Jesus ele não só nos dá ordem, mas ele também nos dá o quê? Oi? Exemplo. Né? Isso é importante. E se Jesus fez assim, a gente faz também. É do jeito que ele faz que a gente deve fazer. Do jeito que ele viveu a vida que a gente deve viver. E Jesus, ele desce uma do propósito da caminhada de Jesus sobre a face da terra, não é tão somente nos salvar. Talvez esse é o melhor, é o ponto maior da presença de Jesus. Mas nos ensinar como nós devemos fazer, viver a vida sobre esta existência. Nossa maneira de ser e viver, em todo sentido, em todo sentido. E se a gente fizer opção pelo exemplo de Cristo, a tendência é que a gente acabe caminhando de maneira correta, ok? Bom, requer sepultamento na água. Romanos 6,4 diz assim: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. E aí a gente pensa nessa ideia do símbolo do batismo, né? Olha lá, ali não dá para perceber, mas se você fizer forçar um pouco a imaginação, a gente vai perceber assim que a pessoa é imersa na água, ela representa ali que a gente morre para o mundo, porque quando você desce para as águas, ou o pastor te leva para um contexto de batismo, você, quando é coberto pelas águas, a ideia é de que você está morrendo para o mundo. Ok? Quando você está debaixo das águas, ali coberto pelas águas, você se identifica com Cristo na morte. Ok? E quando você é levantado das águas, você também trabalha a ideia de que, só um minutinho, pastor, deixa eu... se identifica com Ele na ressurreição de Cristo. Pode dizer, pastor. Oi. Sobre essa questão de batizar nas águas, no rio, eu tive uma experiência no campo missionário em São Lourenço do Oeste. Lá veio uma família do Rio de Janeiro. Ele veio trabalhar numa empresa lá da Prata, Dona Duze, né? Não, Prata e Dona Duze não. Paraty, né? E ele veio para a nossa igreja, mas ele foi batizado na Presbiteriana, em Curitiba. E ele veio para lá. E o pastor deles lá sugeriu, lá não tem presbiteriano, vocês procuram uma igreja batista, né? E veio lá, mas aí ele tinha sido batizado. E como é que ele ia ser membro da nossa igreja? Ele foi batizado por aspersão. Aí ele veio lá e participou da igreja. Um dia ele veio e disse, nós queremos nos batizar. O casal, aí as duas filhas já cresceram, né? Aí uma coisa, pastor, interessante foi que ele pediu, disse, eu quero ser batizado como Jesus, num rio. A igreja tinha batistério, né? Mas foi bem interessante aquela experiência. Tinha que descer um barranco assim, né? Lá dentro, né? Foi um dia de festa, né? Teve, acho que 8 pessoas que foram batizadas, todos ali dentro das águas mesmo, né? Então, eu vejo assim, quando a pessoa quer, ela se sujeita a tudo. E eu fui tranquilo naquilo lá, para mim não tinha problema nenhum. Eu descer o barranco também lá, dentro das águas, e não era o Rio Jordão, né? Era bem menor do que isso. Mas interessante, isso foi um marco na igreja também. Até hoje eles estão lá na igreja servindo em São Lourenço do Oeste. Foi um dos irmãos que mais mandava mensagem para mim quando eu estava lá no hospital, né?
sempre eles, pastor, nós estamos orando e Deus vai dar a vitória, né? Então, foi essa minha experiência, né? Quando alguém quis ser membro da igreja, ele se sujeitou aos princípios da igreja, princípios bíblicos, mas queria aquilo ali assim, e foi 9, 8 pessoas daí. Bacana, pastor. Obrigado pela corroboração aí do testemunho. E é isso mesmo, irmãos, né? O primeiro batismo que eu fiz como pastor também foi num rio lá no Mato Grosso. Né? É uma experiência gostosa, boa. Né? Batizar já é alguma coisa gostosa, né? Já é uma experiência muito boa. Quando se une todos esses ingredientes, parece que realmente a igreja ela vivencia um momento extremamente especial. Colossenses 2:12 diz assim: isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com eles foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, o ato do batismo ele tem esse ato simbólico, né? De você, quando está morrendo para o mundo, está se identificando com Cristo na morte, e à medida que você é levantado das águas, é que você está dizendo para os outros: olha, eu vou viver nova vida. Agora, uma coisa importante, irmãos, que às vezes a gente vive uma crise de integridade, muito com relação à questão de igreja, é que esse negócio de morrer para o mundo, né, é algo que precisa ser trabalhado, porque as pessoas ainda existem, né, o velho homem insiste. Mas quando a gente vai para o batismo, ou seja, toma essas decisões, e a gente vai muito consciente, eu sei que esse mundo que a gente está falando, esse mundo é esse sistema maligno do pecado, né? Não é o mundo aí fora, porque a gente vive no mundo aí fora, né? Dentro do contexto social, esse mundão aí fora, a gente vive e compartilha dele. Mas nós estamos falando desse sistema maligno que atua contra o reino de Deus. Ok? Então, nós morremos para os desejos da carne, para a promiscuidade, para tudo aquilo que se configura em pecado. A gente abre mão, né, dos desejos da carne para viver em santidade. Então, esse mundo que ele está dizendo é esse sistema maligno da maldade que jaz no maligno, né, e que a gente não faz mais parte deste mundo. Né, nós não compartilhamos mais disso. Então, agora nós vamos viver uma nova vida, e esta nova vida é vivida para Cristo Jesus, nesta existência, ok? Por isso, quando você se levanta das águas, é esse processo de identificar-se com Cristo na ressurreição, no sentido de estar vivendo esta nova vida, ainda que nesta existência, nesse tempo ainda, mas vivendo a vida para a glória de Deus, ok? Perguntas até aí, irmãos, sobre o batismo? Mais uma vez, obrigado, pastor, pela colaboração. Mas é isso mesmo, né? E o batismo ele traz isso, ele é um momento especial para a vida da igreja. Bom, quem deve ser batizado? Se nós falamos o que é o batismo, de que maneira, então quem deve ser batizados? Né? Na sua apostila está dito aí: cremos que o batismo deve ser por imersão e que somente aqueles que já aceitaram o Senhor Jesus como Salvador pessoal têm o direito e o dever de serem batizados. Ou seja, arrepender-se e crer é a condição para uma pessoa ser batizada. Uma ideia, irmãos, de quem pode ser batizado. Primeiro, a ideia de que você precisa crer em Jesus, essa experiência que você tem com Cristo. Essa experiência de você ter com Cristo e acreditar, e esse crer. Eu gosto de pensar muito nessa capacidade que nós temos de apreendermos a totalidade da fé, né, daquilo que a palavra nos coloca como verdades, como postura de comportamento a ser vivido sobre esta existência. Porque hoje em dia as nossas conversões ela é muito superficial. As pessoas até querem Jesus, mas não querem viver como Jesus. Não querem aquele modelo de vida que Jesus propõe para a gente. E aí a gente dá banho. Aí um toma banho aqui, outro toma banho lá e vive uma coisa meio estranha. Por isso que a gente vê aí um mundo flutuante, de lá para cá, daqui para lá, as pessoas não param em lugar nenhum, porque realmente
não nasceram de novo e o batismo foi apenas um banho. Então, que não seja isso. Né? E até para nós que vamos evangelizar e discipular, tomar o cuidado para isso. Para que as pessoas que forem passar pelo batismo, elas realmente tenham tido, a gente tenha a consciência de que realmente eles dê traços da vossa conversão e sejam levadas de maneira muito consciente para o processo do batismo. Ok? Atos 2:41 diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Primeiro, do batismo veio aqueles que aceitaram, aqueles que creram. Sempre vai ter essa palavra que antecede o batismo, aqueles que creram, aqueles que aceitaram, aqueles que confiam, que tomaram para si o conteúdo da palavra no seu coração, vivem sobre ela, estão dispostos a viver segundo o propósito que a palavra nos coloca como vida. E aí, o Atos 8:12 diz: no entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus em nome de Jesus, creram nele e foram batizados. Pregou a palavra, creu, foram batizados. Ou seja, há uma sequência aí, que ninguém batiza ninguém por nada. Há algumas coisas que devem acontecer antes do processo do batismo na vida das pessoas. Até porque hoje em dia está muito banalizada essa ideia aí fora. Né? No sentido de que não é dado devido, né, respeito ou levado a sério essa questão sobre a ideia de batismo. Ok? Então, quem deve ser batizado, irmãos? Quem deve? Pessoas que creram na palavra de Deus, né? Que admitiram viver com base na palavra de Deus, naquilo que Jesus coloca para nós como modelo de vida. Okay? Então, esses estão aí convidados ao processo de batismo. Traz aqui na nossa apostila um tema que é importante, sobre a questão de batismo infantil. Por que não batizar crianças? Eu tenho foto, né? Hoje do meu batismo lá na Igreja Católica. A única foto de criança, nenê, que eu tenho foi lá na Igreja Católica, né? Jogando água na cabeça, fazendo coisa por aspersão. Mas por que não batizamos crianças? Né? Por que a Igreja Católica batiza e nós não batizamos? E às vezes a gente vive dias que há uma tendência da gente tentar uniformizar tudo. E a gente olha os nossos irmãos de lá, é como se a gente entendesse que tudo aquilo é a mesma coisa. Como aqui e lá, independente daquilo que a gente faz ou não, é a mesma coisa. E aí a gente começa a pensar, a partir, por exemplo, da ordenança do batismo, já alguma coisa que está bem contrário para nós, porque no catolicismo o batismo salva. Você só... Lembra, minha mãe falava assim, não tem que batizar, senão o lobisomem come. Né? Não sei se vocês lembram disso, mas minha mãe falava isso. Não pode ter que batizar a criança, senão o lobisomem pega e come. Então, assim, a ideia é essa, é de que o batismo, dentro do contexto, tanto da presbiteriana, como dos metodistas, como o catolicismo, ele, de alguma maneira, transfere bênção, ou seja, gera um tipo de graça, promove alguma coisa no contexto de salvação. Mas para nós não, e biblicamente também não. A palavra de Deus, ela vai trabalhar com a gente, e em momento algum ela vai dar para a gente direção com relação ao batismo de criança. Né? Vamos lá na sua apostila, diz assim: em nossa igreja, esperamos que as crianças mostrem capacidade de crer e entender o verdadeiro sentido do batismo para que possam batizá-las. Em Mateus 10:14, a Bíblia nos diz: quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixe vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. E outras traduções dizem que pertencem a elas. Então, para nós, a ideia, irmãos, é de que, biblicamente, a gente também traz isso da Bíblia, é de que,
para você ser batizado, você precisa ter consciência do que você está fazendo. O batismo é um ato intencional. E a intenção, ela perpassa pela experiência com Cristo e que perpassa pela ideia da razão, confirmado pela razão. Eu tenho uma experiência com Cristo, né, lá no meu coração, e racionalmente eu entendo, compreendo, a partir daquilo que a Bíblia traz para nós, a necessidade do batismo. Então eu tomo um ato, eu realizo esse ato, eu faço com que isso aconteça, se configure na minha vida. Então é um ato intencional. Não é uma coisa que a gente vai de bobeira lá, né? Vou batizar, vou para lá. Não. É um ato que vem daí de uma experiência com Cristo e uma experiência racional também, no sentido de entender, compreender o que eu estou realizando. Ou seja, as crianças, o bebê, já pertence ao reino de Deus. Se vierem a falecer, mesmo antes de poder ter consciência da sua condição pecadora, elas estarão juntas com Deus. Porque a condição de ir para o céu e o inferno está muito ligado à questão da consciência que eu tenho de Deus, quem é Deus, e a consciência que eu tenho da minha condição diante desse Deus, de pecador, de uma maldade, né, de uma condição espiritualmente totalmente alienada de Deus. É dentro desse contexto que eu me coloque numa atitude de arrependimento e realizo a entrega da minha vida. Uma criança não tem essa condição, não tem essa capacidade de pensar, ok? Por isso, para nós, e palavra de Deus também, as crianças delas já pertencem ao reino de Deus, elas já pertencem ao reino de Deus. Ou seja, ainda que elas vão antes do tempo, ou seja, antes do tempo da consciência, elas estão no Senhor, guardadas pelo Senhor, porque seremos julgados segundo a quantidade de luz que nós temos. Okay? Aí você pode falar assim, e a pessoa que tem problema mental? Eu falo, também é a mesma coisa. Não tem consciência de si, do que faz. Nesse contexto, ela está resguardada por Deus. Nesse sentido, ok? Então, batismo de criança, para nós, ele é uma coisa que não ocorre dentro do nosso contexto. Por quê? Porque nós entendemos que você precisa entender e crer naquilo que você está fazendo. Se não há essa consciência, se você não tem condições de ter essa consciência, então a salvação é uma coisa que já não é concedida, porque você não tem consciência do pecado. Se você não tem consciência do pecado por questões até de debilidade, você não será julgado por isso ou condenado por isso, ok? Pergunta sobre esse tema, porque ele é meio chato, né? Ele é meio assim, as pessoas trabalham, não, e fulano, e assim, não. Irmãos, batismo, você tem que crer e ter consciência de. Criança não tem. E mesmo aquelas pessoas com debilidades especiais, também. Dos anos, isso mesmo. Né? Essa capacidade de você pensar algo além que a gente não consegue ver ou perceber, ela vem. Que a gente chama aí, né, a partir dos 7 anos, 8 anos de idade, onde você vai começar a fazer, por exemplo, conta. Você vai começar a falar assim que esse está cheio, esse está vazio. Ela começa a olhar, entender e perceber, compreender as coisas. E aí ela começa a adquirir essa consciência de pecado. E tem crianças e crianças, né? Porque tem crianças que com 7 anos, 8 anos, sabem de tudo, tem consciência. Tem gente que não tem. Né? Tem crianças que ela ainda tem um tempo. Mas a base é essa, 8 anos de idade, a pessoa começa a ter essa capacidade, pelo menos começa a surgir essa possibilidade. Oi? Pode falar, irmão. Nenhum momento em que alguém foi batizado como criança. Na Bíblia não tem. Pelo que eu estudei, Constantino, o imperador, ele que criou esta norma, ele queria fazer de todo mundo cristão,
Aí crianças foram batizadas também. Aí isso veio para a Igreja Católica. Depois da Igreja Católica, Lutero, né? Lutero foi um grande homem de Deus, mas ele trouxe isso para a Igreja Luterana, o batismo das crianças, né? Também. Hoje já tem igrejas luteranas que batizam adultos. Presbiterianos também têm batismo de adultos, mas por aspersão, né? Então, o que eu queria dizer assim, né? Na Bíblia nós temos este exemplo de batismo só, de pessoas convertidas que aceitaram, que nem o pastor falou. Depois que veio as tradições, né? Que hoje em muitas igrejas tem. Mas nós queremos seguir, não a tradição bíblica, mas o princípio bíblico, né? Obrigado, pastor. É isso aí, irmãos. Então, a ideia do batismo de criança, para nós, ela não é bíblico, né? É questionável. Dentro da sua apostila diz aí, dentro desta orientação, batismo de bebês e crianças pequenas não é aceitável biblicamente porque não atingiram a idade mental de crer e entender o significado do ato do qual estão sendo submetidos. Em todos os casos bíblicos, o batismo foi de pessoas adultas conscientes de seus atos. Puramente intencional, ok? Refletir como Jesus foi batizado. Não encontramos no Novo Testamento nenhuma passagem sugerindo que Maria, mãe de Jesus, tivesse levado o bebê ao sacerdote para ser batizado. Jesus foi batizado aos 30 anos e, a partir deste instante, iniciou seu ministério público aqui na terra. Por que aos 30 anos? Jesus se coloca para ser batizado para cumprir toda a lei e dar exemplo a todos os homens e mulheres. O batismo para Jesus também promove o desenvolvimento do seu ministério redentivo na prática. O batismo serve como rito de iniciação. E basicamente isso, né? Eu fico pensando assim que, como que você vai, além de cumprir a ordenança, além de dar exemplo, seguir o exemplo de Jesus, o batismo ele nos dá essa possibilidade de começar a agir na igreja em prol da igreja. Você tem essa autoridade, você ganha essa possibilidade de ser e de realizar. É difícil você, não sendo batizado, exercendo uma função básica dentro da igreja. É complicado isso, né? Até porque, primeiro, você precisa dar exemplo de tudo aquilo que a Bíblia propõe. Então, o batismo para Jesus, e a gente vai olhar nisso mesmo, ele é como um rito de iniciação. Jesus, quando vai, aos 30 anos, ele é batizado, ele dá início ao seu ministério terreno, fazendo o quê? Indo para o processo de tentação. Durante 40 dias de consagração, ele é tentado, e, a partir daí, a gente começa a ver Jesus andando sobre a face da terra, realizando os milagres, repreendendo Satanás e concluindo assim o ato redentivo, a sua obra redentiva sobre a face da terra. Então, o batismo ele tem essa função, te dar liberdade e autoridade para você agir dentro da igreja, em prol da igreja, ok? Bom, Lucas, o que Maria fez? Ela levou Jesus para ser apresentado, e talvez essa é a nossa postura. Nós apresentamos, como foi feito aqui, né, pastor, semana passada. Foi apresentado um bebê a Deus. Nós apresentamos ao Senhor. A igreja, de uma maneira, na pessoa da sua liderança, apresenta essa criança ao Senhor, dizendo que essa criança pertence ao Senhor. E há toda uma ação espiritual em torno disso, no sentido de que aquela criança viverá para a glória de Deus. E assim, a gente entende que há de acontecer. Ou seja, então nós não batizamos, nós apresentamos assim como Jesus foi apresentado pelo sacerdote, ok? Batismo salva? Não, batismo não promove graça. Porque tanto o batismo como a ceia são atos, ok? São atos que nós realizamos publicamente. E a salvação ela é de graça. Porque se eu fosse depender do batismo para ser salvo, então seria mérito.
seria por obra. Mas o batismo ele não gera nenhum tipo de graça sobre a minha vida, nem me fortalece, nem me deixa melhor, nem realiza... Não, ele só me permite dar testemunho de quem eu sou em Cristo Jesus neste mundo e com possibilidade de atuar na igreja e para a glória da igreja. Então, diz lá o texto na sua apostila, batismo não faz você ser um cristão, mas mostra o que você já é. O batismo não salva você. Somente pela sua fé em Jesus Cristo é que você é salvo. O batismo é como aliança de casamento. É o símbolo do compromisso que você já fez no seu coração. Okay? Então, essa questão do batismo, o batismo ele não me dá nenhum acréscimo no contexto de graça de salvação. Não promove nenhuma graça sobre a minha vida. Né? Isso é um ato meu. É o que eu faço, coloco em público quem eu sou, aquilo que foi feito em mim, e me apresento ao mundo no sentido de glorificar a Deus em Cristo Jesus. Ok? O batismo diz assim, Efésios 2, 8 e 9, diz assim, porque vocês são salvos pela graça e por meio da fé, isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obra para que ninguém se glorie. Lucas 12, 43 diz, Jesus lhe respondeu, eu lhes garanto, hoje você estará comigo no paraíso, ou seja, não precisando ser batizado para ir para o céu, entendeu? Senão, o ladrão da cruz estaria com um problema seríssimo. Ok? Bom, por que somos batizados? Marcos 1,9 diz assim, para seguir o exemplo de Jesus. Naquela ocasião veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e foi batizado no Rio Jordão, diz o texto. Mateus 28, 19 a 20 diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que ordenei a vocês. E estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Isto é uma ordem de Jesus, ide. Para mostrar que realmente eu sou um cristão, obediência. Primeira carta de João 2,3 diz assim, sabemos que o conhecemos e se obedecemos, quando obedecemos os seus mandamentos. 1 Coríntios 15, 3 e 4, que fala sobre a ressurreição de Cristo. Porque também o batismo traz essa ideia da ressurreição de Jesus. Nós estamos com ele ali, vivenciando essa realidade, essa verdade. É um marco na minha vida, na minha nova vida com Cristo. 2 Coríntios 5, 17. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Diz lá. E se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, é inútil a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Ou seja, se nós não acreditamos que Jesus ressuscitou, então é inútil a nossa fé e nós estamos ainda nos nossos pecados. E o batismo representa isso, essa ideia de que nós estamos ressuscitados com Cristo Jesus. Talvez isso ainda não em realidade viva, mas em esperança, isso já é uma verdade. Eu gosto de pensar que quando a gente olha para o Apocalipse, tudo aquilo, né, que já nos é apresentado como esperança, nós, a princípio, já vivemos isso, né? Nós já vivemos a vida eterna, na verdade, já é uma realidade para nós, não é isso? Nós já vivemos, por exemplo, a questão da presença de Deus de maneira eterna, porque o Espírito de Deus habita em nós. Então, todas essas realidades, elas já são vivenciadas aqui. Né? Então, a ressurreição para nós, ela não é um fato consumado, mas ela é já algo que a gente já consegue percebê-la, tê-la como verdade para a minha vida e para a sua. Por isso o batismo ele representa isso. Né? Quando a gente fala para o mundo que nós estamos assim, essa ideia de que um dia seremos ressuscitados com Cristo é uma verdade absoluta para a minha vida e para a sua. Porque os discípulos também ensinavam e praticavam. Atos 2, 38 diz assim, Pedro respondeu, arrependei-vos e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Sejam batizados. Não só pregavam
mas também eles ensinavam o que devia ser feito, realizado e praticado. Faz parte da nossa entrega a Deus. Marcos 16 diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ok? Então, irmãos, aí a ideia da questão do batismo como algo necessário, né? É uma ordem de Deus. O batismo é para aquele que crê em Cristo Jesus, que passaram por uma experiência de conversão real e genuína, que vivem com base na palavra de Deus. O batismo ele não traz para nós qualquer vantagem sobre o outro, ele não promove graça, não promove dons na minha vida, não. Ele é apenas um ato público, onde eu declaro ao mundo que me vê, que eu estou morrendo para o mundo e nascendo para viver uma vida para a glória de Deus. No descer as águas, eu estou ali morto para o mundo. Quando eu estou nas águas, eu estou ali representando Cristo, ou seja, e quando me levanto, a ideia da ressurreição também ela é de uma nova vida a ser vivida para a glória de Deus sobre esta existência. Bem, salva o batismo? Não salva. As pessoas entram nas igrejas e nem sempre buscam a ideia de ser batizados para confirmar. Não, a confirmação tem que estar lá no teu coração. O batismo, você representa ao mundo aquilo que Jesus já fez na tua vida. Nesse sentido, você acaba fazendo com que ele seja glorificado com seus atos, ok? Quando devo ser batizado? Tão logo você aceitou Jesus pela fé. E é uma ideia de que a gente, às vezes, não, vou melhorar, eu vou mudar de... Não. Há um processo, é lógico que a gente precisa entender, compreender o que a Bíblia vai nos ensinar. Mas, à medida que a gente entregou a nossa vida para Jesus, você já está apto para pensar na ideia do batismo. O que a igreja faz, irmãos, e que é necessário, é que você entenda o que você está fazendo. Por que você está fazendo? O que isso vai gerar em você ou não vai gerar? E esse é o processo do discipulado. Que a pessoa vai entender, compreender aquilo que ela está fazendo ou irá fazer. Ou seja, os que aceitaram a mensagem foram batizados. Disse Filipe: você pode se crer de todo o coração. E Eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram as águas e Filipe o batizou. Ok? Batismo, irmãos. Dúvidas? Alguma dificuldade? Curiosidade? Oi? Sim. Mostrou ao mundo que ele veio para viver com o homem e fazer aquilo que era necessário para salvar o homem. Quando Jesus chegou lá para batizar, João estava batizando há algum tempo já. Então, quer dizer, quando Jesus foi aqui, falou: mostrar para esse povo que eu, mesmo sendo Jesus, Filho de Deus, vou cumprir a lei dos homens aqui, Sim. Sim. Então, quer dizer, toda a tudo que Jesus fazia era ensinando o homem, e tudo que ele fez já com 30 anos, foi para mostrar ao homem que ele também ia fazer aquilo que já era feito no Velho Testamento, lá do Filipe, já o batismo era necessário. Não quero falar assim, o batismo não salva, mas a atitude do batismo, quando a gente olha, se você aceita Jesus como único suficiente salvador da sua vida, e não sente o desejo de se batizar, logo eu vejo que não houve aceitação. Sim, é isso mesmo. Porque a atitude de Jesus de mostrar para o mundo que aquilo que o Velho Testamento já fazia no Velho Testamento, era necessário fazer até no dia de hoje. Era preciso fazer aquilo. Sim. Então, quer dizer, a obediência do batismo é muito importante. Sim. Sim. Para aquele que aceita Jesus se batiza, eu não acredito nessa questão da
Sim. Não, isso não. Sim. 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 É. Tua vida. Sim. Sim. Não, isso. A coisa tá mal feita ali, né? Pelo menos a ideia de salvação está meia. Tá vendo? Sim. Hum, sim. Para a nova vida, né? Sim. É, muito importante. E, na verdade, assim, é tão importante que ela é necessária. Para você fazer parte da igreja, para você fazer parte do corpo, a ideia é de que você precisa se batizar. Né? Sim. Sim. É, o- é, sim, bem de perto. O que a gente trabalha com relação às outras formas de batismo é que a gente não encontra na Bíblia respaldo para. Né? A Bíblia fala de um batismo por imersão. Ela não trabalha a ideia por aspersão. Lá no Didaquê, aquelas caderninhos que os apóstolos antigamente faziam, falam sobre quantidade ou não de água. Mas, biblicamente, a ideia é de que todo o batismo ele ocorreu dentro de um contexto de imersão. Né? Então, assim, por isso, para nós, assim, a ideia é de que a aspersão ela deixa de que esse simbolismo aconteça, de morte e ressurreição. Ok? Bom, ceia do Senhor. Pode dizer, irmão. Vamos tomar a seguinte providência. Esses 20 minutos que teríamos agora para você fechar a ceia do Senhor, eu vou transferir para um domingo que vem. Pode ser. Uma atividade lá, mas os Tá. primeiros minutos, aí o irmão fecha, pode ser? Pode ser. Até porque as crianças acho que vão Vamos fazer é verdade, elas vão fazer uma atividade aqui. Então, irmãos, fica para a próxima semana aí a nossa atividade com relação à ceia do Senhor, ok? Mas foi bom conversar com os irmãos sobre o assunto, necessário até, né? Fala, irmão. Pode dizer. Isso. É. Pois. É. A ideia do Não, a ideia do eunuco, primeiro assim, o batismo dele aconteceu, primeiro Filipe explica, torna a palavra, né, bem clara para ele. Né? E está discipulando ali, há um discipulado ali, né, trazendo à tona as verdades daquele texto. E pergunta para ele se está pronto. Né? Quer? Então, o que acontece na congregação, é a congregação normalmente que faz isso, é que eles não, as pessoas que vão lá, elas não tomam uma decisão consciente.
E nem sempre é pautado por palavra. Né? Não há um discipulado, não há uma orientação, uma direção. E muito porque, para eles também, a ideia do batismo tem muito a ver com essa coisa da salvação. Já também tem um viés meio distorcido aí, ok? Então, lá eles fazem isso mesmo, mas é extremamente questionável, até porque, assim, teologicamente, assim, para mim, e de uma forma pessoal, a congregação, ela é meio que uma seita, né? Ela anda pelos caminhos de uma seita, na verdade, né? Então, assim, para nós não é muito viável tal procedimento. Oi. Sim. Não fala. Há um processo. Isso mas o que deixa bem claro ali que há um processo de discipulado. Ele sobe na carruagem e discipula. Ele explica o texto. Você está entendendo? Não. Então vamos lá. Aí ele explica o texto. Agora sim, entendeu? Quer? A ideia de que. E assim, uma coisa importante também é que o batismo ele tem que ser uma coisa muito pessoal minha. Eu tenho que ter ato voluntário. Não posso ser seduzido por isso. Né? Nem forçado a isso. E nem colocado, se você não fizer, você vai para o inferno. Não, a ideia é uma coisa muito voluntária. Ok, irmãos? Vamos lá, pastor? Amém. Muito bem. É isso. Arroz com feijão e tutano, né? A gente encontra nos domingos pela manhã, quando você cava um pouco mais fundo, e a gente dá um valor tremendo nisso, né, irmãos? Deixa eu reforçar para você a ideia, tá? Quando o pastor está dizendo para você, você não vai entrar no céu sem essa pastinha azul, você sabe que lá no céu não entra nem carne e sangue. A Bíblia diz, né? O que nós estamos dizendo aqui, irmãs, todo domingo é isso. Não se esqueça. Nós vamos prestar contas a Deus. Isso é palavra do Senhor. E eu penso, e não devo estar muito errado, que Deus vai perguntar para a gente, o que é que você fez com aquela pastinha azul lá embaixo? Porque o chamamento, irmãos, para o tempo que a gente está vivendo e para aquilo que a gente está projetando para a igreja, é vivenciar isso que nós estamos aprendendo. É você partilhar, é você discipular, e a gente está desafiando você exatamente nisso. Deus, me dê alegria de levar alguém para Jesus, lá no céu comigo, tá bem? É esse o sentido do desafio, é essa meta, esse aqui é o sonho. Amém, irmãos? Amém. Muito bem, vamos ficar de pé. A gente vai cantar aqui essa canção que tem marcado os domingos de manhã de discipulado. É isso que Deus quer da gente, né? Essa é a hora da gente lançar as redes, fazer da palavra aquilo que a gente está vivendo, né? E a gente, nesse momento, consolida isso antes da oração. E você também tem oportunidade, se você está pronto para isso, você pode nessa manhã também adorar, honrar a Deus com os seus dízimos e também as suas ofertas. Deus que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das tuas mãos.
Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou. A hora é chegada, o tempo é este, ele vem. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trompeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou. A hora é chegada, o tempo é este, ele vem. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou. A hora é chegada, o tempo é este, ele vem. Ele vem, ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Ele vem, ele vem. E de fazer discípulo de todas as nações, porque ele vem. E de fazer discípulo de todas as nações, porque ele vem. E de fazer discípulo de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Obrigado, Deus, por essa manhã aqui na tua casa. Nos permita, Senhor, antes que o Senhor venha, de que a gente possa lançar as redes e fazer discípulos, levar pessoas para o céu com a gente. Nós estamos buscando nesse tempo isso, e nós damos liberdade ao Teu Espírito Santo para promover esse avivamento na sua igreja, o despertar daquilo que o Senhor deseja da nossa vida. Nós buscamos isso no nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Pode se sentar, irmãos. Amém. Obrigado mesmo você, essa manhã. Antes de você ir embora, bem rapidinho,